Boa noite ao nosso público. Não faz sentido nenhum um troço como esse, senão o governo querer passar vergonha perante a opinião pública do planeta inteiro, porque ninguém está querendo mandar os fuzileiros navais no Brasil para roubar o PIX. Carlo Cauti, muito boa noite, seja bem-vindo. O Piotr já tocou nesses pontos PIX e pirataria, porque nesse mesmo relatório o governo dos Estados Unidos indicou então que a ferramenta do PIX e também a pirataria seriam riscos para empresas que atuam no Brasil. O levantamento anual sobre barreiras comerciais cita preocupações com a segurança do sistema de pagamentos e com a falta de controle do Brasil sobre o comércio ilegal. Para autoridades americanas, essas falhas expõem investidores a prejuízos e afetam diretamente o ambiente de negócios brasileiro. O documento também critica a ausência de punições efetivas contra crimes de propriedade intelectual e alerta para a omissão do governo brasileiro em combater redes criminosas que operam livremente na internet. Mais cedo, o governo divulgou um comunicado informando que o PIX é do Brasil e dos brasileiros. Numa publicação nas redes sociais, a comunicação do governo Lula foi irônica, dizendo o seguinte, abre aspas, parece que nosso PIX vem causando um ciúme danado lá fora. Tem até carta reclamando da existência do nosso sistema seguro, sigiloso e sem taxas. Fecho aspas, está aí, Cauti, a gente exibe na tela essa campanha do governo sobre o PIX. Eu acho que é importante a gente trazer aqui, né, para a nossa audiência, o que significa na prática essa investigação comercial. A gente precisa separar o que é ruído do que é essencial, o que efetivamente pode ser investigado, quais são os riscos. O PIX está em risco, falaram da 25 de março com pirataria. Acho que é importante a gente esclarecer aí para a nossa audiência, efetivamente, no que os Estados Unidos estão de olho. Não, primeiramente, é bom sempre lembrar que esse tipo de postagens, de memes, são aquilo que a gente pode definir como elogio à estupidez por parte do governo Lula. Boa noite, Paula, boa noite, Piotr, boa noite, Ana, boa noite, Silvio, boa noite ao nosso público. Não faz sentido nenhum um troço como esse, senão o governo querer passar vergonha perante a opinião pública do planeta inteiro, porque ninguém está querendo mandar os fuzileiros navais no Brasil para roubar o PIX. Não existe isso, ninguém vai fechar o PIX no Brasil, inclusive o PIX que quem criou foi o governo passado e não o atual, né? Mas, tirando isso, existe um problema que os americanos estão apontando sobre uma suposta, uma presunta concorrência desleal por parte nesse caso do Banco Central, né, contra algumas instituições financeiras e tecnológicas americanas. Por quê? Em 2020, o Banco Central lançou o PIX, anunciou que o PIX iria entrar em função em meados do ano. Poucas semanas depois, o Facebook, né, a Meta, lançou o WhatsApp Pay, que é basicamente um sistema de pagamento instantâneo, que é a mesma coisa do PIX, só que não passa por sistemas bancários. Imediatamente, o Banco Central do Brasil bloqueou o WhatsApp Pay e disse, não pode funcionar por riscos ao sistema bancário brasileiro. O CAD imediatamente disse que era um risco à concorrência. Moral da história, a Meta foi impedida de usar o WhatsApp Pay por meses. Foi lançado nesse meio termo o PIX, mas o que aconteceu? Os brasileiros começaram a usar o PIX, foi um sucesso estrondoso, e somente um ano e meio depois, a Meta foi autorizada a finalmente poder introduzir esse WhatsApp Pay que hoje usamos. Só que os brasileiros já estavam acostumados ao PIX e, portanto, essa inovação da Meta não pegou no Brasil, diferente daquilo que aconteceu na Índia, onde foi um grande sucesso. Moral da história, ninguém esqueceu disso nos Estados Unidos. Então, a pergunta é, Banco Central do Brasil, você atuou na época realmente em defesa dos interesses, da lei brasileira? Havia de fato um problema do sistema bancário brasileiro eventualmente ter a dificuldade de segurança, etc. Ou não? Ou era apenas uma tentativa de não ter uma concorrência com o PIX? Essa é a pergunta que os americanos estão fazendo, vão investigar, e caso seja comprovado que houve um comportamento ilegal por parte das autoridades brasileiras, vão atuar aplicando um imposto adicional. Porque todas essas investigações, a questão sobre
o PIX, sobre a pirataria, sobre tudo aquilo que os americanos colocaram na mesa, nada mais é do que uma pergunta que eles fazem. O Brasil está se comportando perante as leis do comércio internacional, a OMC, entre outras, e as próprias leis brasileiras, da forma correta ou não? Porque se você for em qualquer cidade da Europa, dos Estados Unidos, da Austrália, da Nova Zelândia, e você ver na rua algum vendedor de bolsas falsas, ou de roupas falsas, ou de objetos falsificados, de relógios falsos, e passar a polícia por lá, inclusive quem do nosso público já viajou para as capitais europeias viu, tem um monte de gente de vez em quando que aparece na rua vendendo no chão essas bolsas falsas, quando vê um policial de longe se aproximando, já pega tudo e sai correndo, porque sabem que se aparecer um policial por lá, serão presas. No Brasil temos a 25 de março, né? 25 de março, que é a rua onde está liberada a pirataria, liberada a venda de produtos falsos. Então, assim, como pode o Brasil tolerar que na maior cidade da América Latina tenha uma rua, um bairro inteiro, basicamente, onde a pirataria domina? Há galerias inteiras em São Paulo, onde temos produtos falsificados que são vendidos, criando um dano econômico, como o Piotr estava falando, para empresas brasileiras e americanas também, o que não é tolerável, até porque é contra as regras da Organização Mundial do Comércio, que o Lula tanto invoca quando estamos falando dessa briga com os Estados Unidos. Então, o que vai acontecer, só para terminar, Paula? Os americanos vão abrir essa investigação, vão analisar eventualmente as evidências. Se o Brasil não souber se defender, não apresentar defesa, até porque o Brasil não consegue nem comunicar com alguém na Casa Branca ou no Departamento do Comércio, provavelmente o Brasil será considerado culpado, responsável por essas violações e serão aplicados impostos alfandegários adicionais. Ou seja, já temos 50% já pronto para entrar em vigor dia 1º de agosto. Se essas investigações chegarem a uma conclusão negativa para o Brasil, teremos impostos adicionais. Portanto, prepare o cinto de segurança, porque teremos tempestade chegando por aí.